Olá, você, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja que hora for que você estiver assistindo essa nossa entrevista. Temos o prazer de receber hoje a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, o CRC-GO, Sucena Rummel. Sucena, muito obrigado pela presença e para a gente já ganhar tempo, já queria começar perguntando para você. Esse ano de 2023 foi um ano bom para a contabilidade? Primeiramente, muito obrigada aí pela oportunidade da gente estar aqui hoje falando um pouco, sobre a contabilidade. E sim, para 2023 foi um ano muito produtivo, aonde a gente colheu bons frutos do trabalho do Conselho, principalmente na questão institucional para os profissionais da contabilidade. Sucena, você acha que os contadores já se recuperaram de todo o processo da pandemia? Os contadores eles se reinventaram da pandemia. De que maneira? Eles se aproximaram mais ainda do empresário. O empresário mudou um pouco a visão do profissional da contabilidade. Às vezes você pergunta assim para o empresário, qual é a sua visão do contador? Ele fala, o profissional que me manda o imposto ou que cumpre com as minhas obrigações acessórias. Não. Hoje o contador, perante o empresário, ele é um consultor, ele é um apoiador, ele é o auxílio na tomada de decisão. Então, foi uma virada de chave nesse sentido. E também na parte da tecnologia. Então, muitas empresas de contabilidade, eu até falo, hoje uma empresa de contabilidade que não tem no mínimo 3, 4 softwares dentro da sua empresa, ela está totalmente fora do mercado. Então, eles se reinventaram nessa forma e também no atendimento. Estamos ainda numa fase de transição comercial, trazendo um pouco mais a contabilidade para o marketing, para as redes sociais. Nesse sentido, ainda nós não estamos totalmente prontos. Sucena, e com relação a essa virada de chave, com relação ao contador ser um consultor, quando você fala assim, parece que antes não era. E os contadores sempre tiveram essa função de ajudar o empresário, né? O que mudou nisso? Eu sei que eu acho que a pandemia ajudou mais ao empresário perceber a importância do contador. Sim, às vezes o empresário ele só estava preocupado ali com o seu ganho de empreender, de vender. Receber os boletos para pagar. Receber os boletos. Então, quando veio a pandemia, ele teve que parar e pensar, peraí, meu contador sempre me avisou que o meu negócio estava assim. E às vezes a gente não dava importância porque você tinha fluxo de caixa, o dinheiro estava rodando. E aí, quando você para, a pessoa começou a repensar. E também, principalmente, devido às questões trabalhistas. Você dormia com uma legislação, acordava com outra, você podia abrir, você não podia abrir. Então, aproximou muito. Então, hoje, o empresário que enxerga o contador, os dois têm sucesso. É claro, existe vários empresários de vários tipos, como existe vários contadores. Agora, a pessoa que tem a visão, que ela consegue captar o que o contador pode fazer por ela, ele está anos-luz do mercado. É igual eu falo assim, eu até esses dias brinquei, falo muito que o empresário, ele poderia fazer um curso, porque às vezes você é bom em empreender, mas você não conhece de número. Você não conhece analisar os seus dados, você não faz o seu planejamento financeiro. E isso tudo a contabilidade te oferece entregando os seus dados, o seu resultado. Porque, acredite, tem pessoas ainda que acham que não precisa de contabilidade. É meio impensável, mas enfim, né? Tem gente, cada um pensa o que quer. Em termos de números, Goiás tem um bom número de contadores? Sim, hoje nós já estamos beirando a quase 30 mil registros ativos. Quando eu falo ativos, que estão trabalhando, que estão atuando, nós já estamos na casa de 15 mil. 30 mil, porque às vezes a pessoa ela fez o registro e baixou. Por exemplo, hoje ela está dando aula, ou ela já está aposentada. Então, essa é a diferença. Segmentação. A contabilidade é hoje cada vez mais segmentada. É um processo, aí para o pessoal que está assistindo, é um processo quase médico. Tem o contador cardiologista, o contador ginecologista. Queria que você falasse um pouco sobre essa segmentação. Sim.
Eu, Sucena, e eu falo muito isso com os contadores, acredito muito na contabilidade segmentada, principalmente nas grandes capitais. Hoje, nossa gestão do CRC fez questão de criar várias comissões até para mostrar. É mais ou menos isso que você falou. Então, você vai no dentista, o cara só cuida de canal, o outro só cuida da limpeza, o outro da harmonização. E também a contabilidade traz isso. Então, hoje, nós temos vários segmentos aí em crescimento, e com poucos profissionais ainda que conhecem, tipo o SD, que é o momento, nem todos os contadores ainda estão preparados. O que é isso? O SD é a questão da sustentabilidade, onde você traz para os balanços sociais. Contabilidade do terceiro setor, que o terceiro setor está crescendo muito, mas é uma contabilidade diferenciada. A contabilidade eleitoral, os contadores públicos que prestam trabalhos aí para as prefeituras, para as câmaras municipais, contabilidade cooperativa, contabilidade de serviço e comércio. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam assim, eu queria uma indicação de um contador. Aí eu sempre pergunto, qual é o seu segmento? Da área médica. Então, hoje a gente já tem vários especialistas que cuidam da área da saúde. Hoje nós temos empresas que são especialistas em tributação de lucro real, outras que trabalham só com o microempreendedor. Então, eu até falo muito para o empresário, ele precisa também conhecer a atuação do seu contador à hora de for contratar, para ele ter o retorno que ele espera. Tá. Sucena, e formação profissional? Em que nível que está em Goiás? Olha, a contabilidade, ela nunca para. O contador ele tem que se atualizar diariamente, principalmente com as mudanças das legislações e com as obrigações acessórias. Então, assim, é uma profissão que vive em constante atualização. Nós temos aí vários cursos de ciências contábeis, seja presencial ou virtual, e também várias empresas que fornecem atualizações, cursos práticos, ou mesmo, e tanto o conselho mesmo, que tem a questão da educação continuada, que oferta aí também para os profissionais. Esse ano mesmo fizemos mais de 50 cursos em todo o estado de Goiás, bem específico, voltado aí para a contábil. Mas, eu até falo, nós precisamos inovar e estamos buscando parceria para trabalhar marketing, oratória, vendas, posicionamento, como fidelização de cliente, curso também fora aí especificadamente da área técnica. Presidente, a gente já falou em outras lives, mas é um assunto que continua incomodando principalmente o empresariado, que é essa questão desse número excessivo de leis, de regras, de decretos, de portarias e de sei lá mais o que a gente tem aí, entra governo, sai governo. Na sua opinião, isso tem melhorado? Porque o que a gente está conversando aqui é de segurança jurídica, né? Como que você vê, faz uma avaliação desse tempo que você está aí na contabilidade, será que algum dia a gente vai ter assim, leis mais estáveis, uma desburocratização de verdade, que a gente vai ter menos legislação e mais efetividade? Acredito que é uma mudança cultural. Talvez a gente não consiga enxergar isso para as próximas gerações. Então, existe uma burocracia muito grande, mas existe a promessa da simplificação. Às vezes você simplifica... Tem quantos anos essa promessa? Desde que a gente nasceu, desde que nasceu. A reforma tributária se discutia aí há mais de 30 anos e que veio de uma forma que não simplificou nada. Você trocou 5 tributos por mais 5, numa transição que vai encarecer muito mais ainda para o empresário, com uma insegurança jurídica legislado por medida provisória, a gente não sabe qual é o imposto. Então, assim, cada prefeitura faz sua legislação, o Estado faz a sua legislação. Então, para o empresário, isso é muito difícil de entender. Um dia um empresário perguntou assim, quanto que é o imposto da carne? Eu falei, depende. Depende para onde você vende, de onde você compra. É difícil falar hoje quantos que se paga de imposto. Sucena, até para aposentar, né? Quando você procura um advogado, o advogado fala, não, vou falar com o contador. Não é? Sim, inclusive o governo... já há algum tempo, lançou a plataforma digital do E-Social, que é justamente para isso, para dar mais transparência e simplificar a vida do trabalhador quando ele for aposentar, porque as informações estão indo tudo para o digital. Essa é a mudança. Antes, você ficava com o seu bloquinho de nota, você guardava, hoje não. A mudança é o digital. Então, hoje eu até falo,
Você comeu, a Receita Federal já sabe o que você comeu. Ela já, ainda mais se você pagou no cartão de crédito, se você fez um Pix, a Receita consegue te monitorar, o fisco, diariamente. Então, não adianta esconder. Eu acho que a mudança vem a partir do que o brasileiro tem a consciência da educação fiscal, que todos têm que pagar imposto de forma justa e igualitária. Eu acho que isso é um trabalho que precisa ser feito de consciência. Hoje, no Brasil, se você for colocar no chão, só de parte tributária, nós temos 5,8 quilômetros de leis. Então, aí você imagina, tanto para o advogado como para o contador, trabalhar tudo isso. Fora as outras legislações. Hoje, PIS, COFINS são 2.000 folhas. 2.000 folhas. Então, para você entender. E, às vezes, eu me pergunto, gente, esse povo que faz, que analisa, que coloca essas leis, eles entendem? Eles sabem realmente, na prática? Mas existe uma promessa de simplificar as obrigações acessórias. Isso já vem acontecendo na pessoa física com o imposto de renda. Hoje, você já tem a sua declaração pré-preenchida, que o fisco já te manda para você conferir. A Receita Federal prometeu para as empresas do Simples, o ano que vem, uma pré-preenchida para a pessoa jurídica. Então, assim, pode ser que venha uma facilitação do trabalho. Da legislação, eu ainda duvido. Ô, Sucena, empregabilidade. O contador sai da universidade, sai da faculdade, ele já sai garantido, a questão de estágio, ele começa a estagiar cedo. Como que está esse cenário em Goiás? 99% dos profissionais da contabilidade que já estão na universidade, na faculdade, eles já estão trabalhando na área. Normalmente, a gente tem aí de 15 a 20 oportunidades diárias de trabalho e hoje temos uma mão de obra escassa, não acha as pessoas. Então, eu falo assim, é uma situação também que a classe contábil está trabalhando. A gente está tentando divulgar mais ainda o curso de Ciências Contábeis, mostrar que a profissão é rentável e mostrar, como se diz assim, atrair, né, as pessoas para fazer contabilidade, porque é uma profissão rentável, de sucesso, mas é um campo de oportunidade enorme, enorme. Você pode perguntar para qualquer empresário contábil se ele não tem 2 ou 3 vagas disponíveis. Agora, questão da educação, a questão da cultura, a questão do conhecimento. O contador hoje, se ele não gostar de ler, de pesquisar, né, ele tem que procurar outra coisa. Tem. Eu até falo muito para os meninos na faculdade. Se vocês estão achando que formou, acabou, não. É muita leitura. Formou, começou, né? Formou, começou. Pitou, começou. Por isso, também, dentro das empresas de contabilidade, é segmentado. Então, você tem o contábil, você tem o fiscal, você tem o departamento pessoal, que é justamente para você se identificar qual a melhor área que você gosta, do que... Tem gente que odeia o departamento pessoal, você acredita? Tem outras pessoas que odeiam o contábil. Então, assim, a pessoa identifica e se especializa ali naquele departamento. Uma coisa que eu falo muito, Yuri, ninguém sabe de tudo, ninguém é perfeito. Eu acho que a gente precisa ser bom, ser especialista, não generalista, e conhecer as pessoas que sabem fazer e ter parcerias. Eu acho que o sucesso de qualquer profissão é a parceria. Sucena, quando você entrou no conselho, são 3 anos já? 2 anos. De presidência, claro, ela já foi diretora há muito tempo. 2 anos como presidente. Era isso, com a caneta na mão, era o que você esperava? O que você viu lá? Você falou, gente, eu não sabia que era assim. Porque, tirando as viagens, né? O tanto de viagem. Vou até falar assim, quando eu assumi a presidência, tomamos posse, 5 horas da tarde, eu sentei na cadeira e fiquei pensando, o que o presidente faz, né? Mas a gente foi descobrindo e alinhando com o nosso propósito, que era servir, ajudar, abrir o conselho, para que o profissional voltasse a frequentar a sua casa, principalmente depois da pandemia, que foi um momento muito difícil. Que ano que você assumiu? 22. 22. Então, 22 e 23. Todas as entidades estavam com esse desafio, né? De se aproximar do seu representado. Retornar, né? Retornar à vida normal. E ali a gente foi assim, ó, quando a gente alinhou, e quando eu me coloquei à disposição da classe contábil, de ser presidente, foi no projeto de fazer mudanças, de mudar, de estar mais próximo do contador, de estar mais próximo das entidades, de mostrar que a contabilidade ela te auxilia na instituição, de fazer parte do setor produtivo, com os entes federados, não só ali como
o contador que faz as obrigações acessórias, que está ali cumprindo o papel com o fisco. Não, mas que ele pode assumir uma outra posição, que ele pode sentar do outro lado da mesa e dar sugestão, e debater, e contribuir com a melhoria do ambiente de negócios, com o empreendedorismo, para fomentar negócios, para mostrar assim, olha, isso está errado, vamos desburocratizar, vamos tornar o Goiás um estado produtivo, que as pessoas possam enxergar que seja fácil abrir uma empresa, que seja fácil se instalar aqui. Então, a gente está virando essa chave aí, mostrando também que é possível fazer essa parceria com os contadores, que eles têm muito a agregar. Sua administração é uma administração muito ligada à sociedade civil organizada. Há outras associações, há outros sindicatos, as federações, como a própria Federação do Comércio. Quantas reuniões você já participou aqui? Você é do Conselho do SESC ou SENAC? SENAC, Conselho do SENAC também. Então, como que você estabeleceu essas parcerias, ouviu as entidades, com qual objetivo e quais os resultados? Primeiro, no diálogo, né? No respeito. Eu acho que o contador ele tem um papel para contribuir numa mudança de legislação, em qualquer situação que envolve o legislativo. E aí foi no diálogo mostrando que o contador, com a sua parte técnica, com o seu conhecimento, ele poderia contribuir, porque às vezes se discute um projeto, mas e na prática? Como que aquilo acontece? Então, foi trazendo especialistas, foi trazendo os técnicos e mostrando assim, ó, vamos trazer a contabilidade que eles podem dar uma sugestão. E também com as ações sociais, porque o contador também faz muita ação social. O contador tem um lado do voluntário, que é muito bacana, que eu quero falar também, um projeto que a gente começou a fazer e que deu muito resultado, e mostrando os especialistas, né? Os especialistas, porque não é só o contador, gente, o contador tem vida, não fica só ali na empresa dele, não. Ele tem vida, ele passeia, quer até agradecer a FEComércio com a parceria para liberar as carteirinhas do SESC, né, para os contadores. Então, foi nessa integração que a gente tem conseguido abrir muitas portas e tem se posicionado e também ajudando a sociedade organizada e também as entidades. A questão já entra na questão do voluntariado. Nós temos a Comissão do Voluntariado, que, quando a gente entrou no Conselho, numa parceria com o Ministério Público e a Receita Federal, a gente começou a trabalhar a destinação do imposto de renda para o Fundo da Criança, Adolescente e do Idoso. Então, Goiás hoje tem um potencial de destinar 330 milhões. O que é se destinar? Você não está tirando do seu bolso e doando, não. Você está simplesmente tirando do governo federal e podendo deixar no seu município. Então, quando nós entramos nesse projeto em 2022, a gente começou uma campanha de chão mesmo, viu, Yuri? De ir nas prefeituras, de conversar com os contadores, de gastar sola de sapato. E esse ano, Goiás foi o terceiro estado que mais arrecadou e cresceu do Brasil. Conseguimos colocar aqui no estado de Goiás 15,5 milhões diretamente para os fundos, sem contar o trabalho que a gente fez de constituição, porque, pasmem, nós temos 246 municípios, mas nem todos tinham o fundo do idoso constituído e nem todos ainda conseguem receber essa verba por falta de instrução. Às vezes, a conta bancária que está inativa, um dado cadastral que está errado, e o que a gente faz? Como a gente tem essa parceria com a Receita Federal, a gente recebe os municípios que estão com problema, ou que estão com alguma dificuldade, e orienta. Liga para o contador, verifica quem é, pede para ele regularizar e coloca essa instituição totalmente irregular no projeto. Então, para você ver, 15,5 milhões. Nós arrecadamos mais que o Rio de Janeiro. E aí, como que... falando aí da questão da solidariedade, o que é o imposto de renda solidário? O contribuinte, na hora que ele vai fechar seu imposto de renda, tanto quem tem a pagar como quem tem a restituir, ele pode fazer uma destinação de até 6% do seu imposto, 3% para o Fundo da Criança e Adolescente ou para o idoso. Qual é a diferença? Em vez de você emitir uma DARF só do seu imposto e pagar, você vai emitir duas DARFs. Então, você paga uma da destinação e a outra para o governo federal. E esse dinheiro vai direto para o fundo. Então, qualquer pessoa do Brasil pode destinar para qualquer fundo que esteja cadastrado ali naquele projeto. Então, eu posso destinar para Silvânia, para São Paulo, é só você escolher. Então, esse é o primeiro projeto. E agora nós estamos trabalhando o das empresas de lucro real, que as empresas de lucro real também elas podem destinar. Tem muito, né? E muito. É muito. Mas falta conhecimento.
Então, é o que a gente está aproveitando os espaços para divulgar, que as empresas podem contribuir. E tem muitas prefeituras que recebem essa destinação e que criaram o selo da empresa amiga, que elas podem colocar no seu balanço social. E com o SD, por exemplo, quem faz já, eles podem ter linhas de crédito diferenciada no banco, eles podem conseguir vários benefícios já. Então, é importante que o contador entenda e divulgue para o empresário também, porque tem uma questão socioambiental. A questão, falando agora de uma outra parceria, que é com a JUSEG, a Junta Comercial do Estado de Goiás. Como que essa parceria se dá? Olha, o presidente Euclides é um presidente muito atuante, que tem trabalhado muito pelo empreendedorismo no estado de Goiás e que abriu as portas da Junta Comercial para os contadores. Hoje, o vice-presidente da Junta é um contador e eu falo assim, qual é a preocupação do presidente Euclides? Desburocratizar, melhorar, que Goiás seja referência no processo de abertura de empresas. E essa parceria tem sido assim, muito produtiva, de cursos, de treinamento, de conversa, porque 99% dos usuários da Junta são os contadores. Eu até brinco com ele e falo assim, presidente, eu nunca vi um presidente que gosta tanto de contabilidade, que entende e que quer trabalhar pelo desenvolvimento do estado de Goiás e quer ser referência na abertura de empresa como a Junta Comercial. Então, quero deixar aqui meus parabéns ao governador Ronaldo Caiado pela escolha do presidente Euclides, porque é um visionário e tem feito um trabalho muito diferencial. Ô, Sucena, eu vi você aí durante a reforma tributária, além da grande visibilidade que o Conselho Regional de Contabilidade teve durante todo o processo, eu vi você também num trabalho de orientação, num trabalho inclusive, na classe política. Eu vi você andando de um lado para o outro como uma mercadora da reforma tributária, no sentido de divulgá-la, de debater. Queria que você falasse um pouco da atuação do Conselho na reforma tributária. Nós temos uma comissão da contabilidade tributária, encabeçada pelo Fernando Vitiscovics. Nós não somos contra a reforma, de forma alguma. Qual foi o trabalho? É mostrar o projeto, a legislação, o que pode acontecer. Então, o que a gente fez? Nós pegamos dados reais, nós abrimos a contabilidade, conversamos com o governador, e o governador nos pediu essa ajuda. Ele falou, vocês podem trazer? Eu falei, então vamos fazer. Então, a gente abriu a contabilidade, conversamos com vários contadores e fizemos a projeção do que se paga hoje e do que se vai pagar, e com algumas preocupações que podem vir encarecer. Então, quando a gente abre, e foi até curioso, e que conversa com alguns senadores, porque só os senadores, viu, gente? Porque os deputados não conversaram com ninguém, né? Eles aprovaram de forma bem rápida. Aí, quando a gente abriu os dados, a gente conseguiu enxergar que, por exemplo, tem gente hoje que não paga nada de imposto, zero e pouquinho. Então, com a reforma, vai pagar muito. Tem gente que hoje está pagando muito e vai pagar pouco. Mas é preciso, e que a gente precisava estabelecer alguns critérios e mostrar para eles. Por exemplo, quem vai entrar com a alíquota reduzida? Quem vai pagar essa conta da alíquota reduzida? Por que a pessoa vai ter o diferencial? Então, assim, foi muito bacana, porque as pessoas começaram a enxergar os números. E uma outra preocupação que a gente tem com as empresas do Simples. Será que nós não vamos mexer nas empresas do Simples, mas quem vai querer comprar das empresas do Simples se não tem crédito? Como que vai funcionar? Então, esse trabalho começou a mexer um pouco aí, e a população em geral, não só a parte política, mas a população começou a enxergar. Por exemplo, a gente fez um estudo de autopeças e de oficina que aumentava quase 300%. Então, quem vai pagar essa conta? É a troca do óleo, é o pneu. Então, assim, são mais... Aí eu falo, o pneu vai aumentar, o óleo vai aumentar, mas na contrapartida o pãozinho vai diminuir. Aí eu me pergunto, e o empresário, quando ele tiver a diminuição, ele vai realmente colocar essa conta da diminuição ou vai pôr no bolso? Então, assim, foi um trabalho bem esclarecedor e que abriu e que deu a possibilidade da gente conversar, de abrir o diálogo, tanto com o parlamentar como com a sociedade, do que é realmente um tributo, do que é que se paga, para a sociedade ficar alerta e também poder cobrar, porque o grande problema da população, ela esquece em quem vota, esquece das promessas e depois não sabe cobrar. E não adianta ficar chorando depois, porque ninguém faz milagre. Presidente, na sua opinião, pessoa que vive a contabilidade 24 horas por dia, a reforma tributária foi boa, ruim, mais ou menos, indiferente?
Ficou Te dei 4 opções. na verdade, na questão de tributos não facilitou nada, ficou mais do mesmo, trocou 5 por 5. Vai tudo depender agora da alíquota, vai depender das emendas que se a Câmara vai aprovar ou não. Da forma que está é perigoso. Da forma que está, o custo da transição vai ser muito elevado para o empresário, os estados vão sofrer, o nosso governador Ronaldo Caiado, ele tem total razão, ele está pensando no futuro do estado, Goiás perde muito. Então, assim, é preocupante da forma que está, é muito preocupante. Tem que ficar de olho, tem que monitorar, tem que voltar à discussão. Bom, uma última pergunta. O Conselho Regional de Contabilidade em 2024, como vai ser? Muito mais atuante ainda, porque agora que a gente está com as engrenagens assim a todo vapor, né? Porque já aprendemos. Sentou na cadeira, ganhou musculatura, né? Agora pode lutar, vai para a rua. E acabamos de passar por um processo eleitoral, onde os contadores votaram. Nós tivemos aí 85% da votação. Então, assim, é um reconhecimento que os contadores tiveram com a nossa gestão. E resumindo, foi reeleita com o pé nas costas, pronto. Mas agora que a gente está com as engrenagens tudo afinada, está com o óleo novinho, então vem muito projeto bom pela frente, principalmente focando nos nossos pilares, que é a valorização da profissão contábil, de servir a sociedade, de orientar e de se posicionar. Nós queremos colocar aí a contabilidade sempre em evidência e mostrando para a sociedade a importância que tem o profissional da contabilidade. Então, vem muitos projetos. Então, não é porque é segundo mandato que a gente vai parar, não. Pelo contrário, a gente vai acelerar muito mais. Então, vem muita coisa boa, gente. Vocês podem acompanhar. Presidente Sucena Rumba, muito obrigado pela presença. Você sabe que a casa sempre está de portas abertas para o que você precisar, para tantos projetos maravilhosos como os que você já trouxe aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos a entrevista, agradecemos a parceria com o Sistema FEComércio, grande parceiro, e eu sempre falo, os contadores têm que frequentar e têm que estar aqui dentro desta casa, porque também é a casa do empresário. Nós estamos de portas abertas para contribuir e ajudar, e contem sempre com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.